Parte 10, Princípio 5. Fale de coisas que interessem a outra pessoa. 6. Como fazer as pessoas gostarem de você imediatamente? Estava eu na fila esperando para registrar uma carta na agência do correio, na rua 33, esquina da 8ª Avenida, em Nova York. Sabia que o funcionário do registro estava fatigado com o seu trabalho, pesando envelopes, entregando selos, dando troco, assinando recibos, a mesma monótona molação de anos seguidos. Assim disse para mim mesmo: vou tentar fazer este rapaz gostar de mim. Obviamente, para fazê-lo gostar de mim, devia dizer alguma coisa bonita. Não sobre mim, mas sobre ele. Perguntei-me novamente: o que há sobre ele que eu possa admirar com sinceridade? Eis uma pergunta difícil de responder, principalmente quando se trata de estranhos, mas neste caso foi fácil. Instantaneamente vi algo que admirei. Enquanto pesava meu envelope, observei com entusiasmo. Certamente eu desejaria ter a sua cabeleira. Levantou a vista meio assustado. Sua fisionomia irradiou sorrisos. Oh, ela não está tão bem como já foi, disse modestamente. Assegurei-lhe que, embora pudesse haver perdido já certa quantidade de cabelos, mesmo assim continuava magnífica. Ficou imensamente satisfeito. Demoramo-nos numa pequena e agradável conversa, e a última coisa que ele me disse foi: muitas pessoas têm admirado meus cabelos. Aposto como aquele rapaz saiu para almoçar andando à vontade. Aposto que quando foi para casa à noite, contou tudo à esposa. Aposto como se olhou ao espelho e disse: é uma bela cabeleira. Certa vez, narrei este caso em público, e o homem perguntou-me depois: que queria o senhor conseguir dele? O que eu estava procurando conseguir dele? O que eu estava procurando conseguir dele? Se somos tão desprezivelmente egoístas que não podemos irradiar um pouco de felicidade e passar um pouco de sincero reconhecimento e apreço sem tentar tirar algo da pessoa em troca? Se nossas almas não são maiores do que as dos maus maridos, nos encontraremos diante do fracasso que tão justamente merecemos. Oh, sim, eu queria alguma coisa daquele rapaz. Queria alguma coisa que não tinha preço. E consegui. Consegui a satisfação de fazer alguma coisa por ele, sem que ele necessitasse fazer alguma coisa por mim, como retribuição. O que significa um sentimento que crescerá e ecoará na memória dele mesmo muito tempo depois de ter passado o incidente. Há uma lei da conduta humana de máxima importância. Se obedecermos a esta lei, quase nunca teremos preocupações. De fato, tal lei sendo seguida nos trará inúmeros amigos e constante felicidade. Mas, assim que a violarmos, teremos logo de enfrentar uma série de infinitos transtornos. A lei é a seguinte: fazer sempre a outra pessoa sentir-se importante. John Dewey, como já tínhamos ocasião a dizer, afirma que ser importante é o desejo mais profundo da natureza humana. E William James assegura que o mais profundo princípio na natureza humana é o desejo de ser apreciado. Como já tivemos ocasião de frisar, este desejo é o que nos diferencia dos animais e que tem sido responsável pela própria civilização. Filósofos têm pesquisado sobre as regras das relações humanas por milhares de anos, e de toda essa pesquisa apenas se desenvolveu um único preceito, o qual não é novo, é velho como a história. Zoroastro o ensinou aos seus adoradores do fogo, na Pérsia 3.000 anos atrás. Confúcio pregou na China há 24 séculos. Lao Tse, o fundador do taoísmo, ensinou aos seus discípulos no Vale do Han. Buda pregou no Gangue Sagrado 500 anos antes de Cristo. Os livros sagrados do hinduísmo ensinaram-no 1000 anos antes. Jesus ensinou entre as montanhas de pedra da Judéia há 19 séculos. Jesus resumiu-o em um pensamento, provavelmente o mais importante preceito no mundo: faça aos outros o que quer que os outros lhe façam. Você deseja a aprovação de todos aqueles com quem está em contato. Quer o reconhecimento do seu real valor.
Quer sentir-se importante no seu pequeno mundo. Não quer ouvir bajulações falsas e baratas, mas deseja um elogio sincero. Quer que os seus amigos e associados sejam, como diz Charles Schwab, cordiais na sua aprovação e generosos no seu elogio. Todos nós queremos isto. Obedeçamos, portanto, a regra de ouro e demos aos outros o que queremos que os outros nos deem. Como? Quando? Onde? A resposta é: todas as vezes, em toda parte. David J. Smith, de Eau Claire, Wisconsin, contou-nos uma de suas classes como precisou lidar com uma situação delicada quando lhe pediram que se encarregassem de uma barraca de refrigerante num concerto de caridade. Na noite do concerto, cheguei ao parque e encontrei duas senhoras de idade bastante mal-humoradas paradas junto da barraca. Enquanto refletia sobre o que deveria fazer, uma das integrantes da associação que promovia o concerto apareceu, entregou-me o caixa e agradeceu-me por eu assumir o controle daquela sessão. Apresentou-me Rose e Jenny como minhas auxiliares e em seguida afastou-se. Pairou um pesado silêncio. Compreendendo que o caixa era um símbolo de autoridade, passei-o para Rose e expliquei que talvez eu não tivesse condições de cuidar do dinheiro e que se ela o fizesse eu me sentiria mais tranquilo. Sugeri então a Jenny que mostrasse às duas garotas que trabalhariam com os refrigerantes como funcionava a máquina de pressão e pedi a ela para se responsabilizar por aquela parte. A noite transcorreu bastante agradável. Rose, toda contente, contava o dinheiro. Jane supervisionava as garotas e eu assistia ao concerto. Você não deve esperar até que seja embaixador na França ou presidente do Camblake Comitê para usar a filosofia da apreciação. Você pode trabalhar com ela, como mágico, quase o dia todo. Se, por exemplo, a empregada nos traz batatas cozidas quando pedimos batatas fritas, digamos: sinto incomodá-la, mas prefiro batatas fritas. Ela responderá: pois não, e sentirá prazer em fazer isso porque você mostrou consideração para com ela. Pequenas frases como sinto incomodá-la, teria você a bondade de, queria fazer-me o favor, muito obrigado são pequenas cortesias que agem como lubrificante na engrenagem da monótona rotina de todos os dias da vida. E incidentalmente são marcas de boa educação. Vejamos um outro exemplo. Já leu algum dos romances de Hal Kane, de Christian, de Dance, de Maxime? Milhões de pessoas leem os seus romances. E ele era filho de um ferreiro. Em toda a sua vida, nunca esteve mais de 8 anos na escola. E quando morreu, era o literário mais rico que o mundo conheceu. Sua história foi mais ou menos assim. Hal Kane amava sonetos e baladas. Por isso, devorou toda a poesia de Dante Gabriel Rossetti. Ele mesmo escreveu uma conferência entoando elogios aos feitos artísticos de Rossetti e mandou uma cópia ao próprio autor. Rossetti ficou satisfeito. Um jovem que tem uma tão exaltada opinião sobre a minha habilidade. Teria provavelmente dito Rossetti para si mesmo. Deve ser brilhante. Assim, convidou o filho do ferreiro a ir a Londres e servir como seu secretário. Esse foi o ponto brilhante da vida de Hal Kane. Na sua nova posição, pôde relacionar-se com os maiores literários da época. Aproveitando com vantagem os seus conselhos e incentivos, empreendeu uma carreira que abrilhantou seu nome através do mundo. Sua casa, Greba Castle, na ilha de Man, tornou-se uma meca para turistas de todos os campos do mundo. E ele deixou uma fortuna de 2,5 milhões de dólares. Entretanto, quem sabe, poderia ter morrido pobre e desconhecido se não tivesse escrito um ensaio expressando sua admiração por um homem famoso. Tal é o poder, e estupendo poder da apreciação sincera, feita do íntimo do coração. Rossetti considerava-se importante, o que não é de estranhar, aliás, quase todas as pessoas se consideram importantes, muito importantes. A vida de muitas pessoas provavelmente mudaria se alguém as fizesse sentir-se importantes. Ronald Roth Holland, um dos instrutores do nosso curso na Califórnia, também é professor de artes manuais.
Ele nos escreveu sobre um estudante de nome Chris no início de suas aulas de artesanato. Chris era um menino muito quieto, tímido e inseguro, o tipo do aluno que em geral não recebe a atenção que merece. Também dou aulas numa classe avançada que cresceu muito e tornou-se uma espécie de símbolo de prestígio e um privilégio para o aluno que conquistasse o direito de ingressar nela. Certa quarta-feira, Chris trabalhava com dedicação na sua prancheta. Com efeito, pressenti que dentro dele ardia um fogo oculto. Perguntei-lhe se gostaria de entrar na classe avançada. Como gostaria de poder expressar a fisionomia de Chris? Quantas emoções naquele garoto de 14 anos de idade que procurava esconder as lágrimas que saltavam dos seus olhos. Eu, Sr. Howland, o senhor acredita que eu sou bom para isso? Sim, Chris, acredito que é. Precisei me retirar nesse momento porque eu é que estava prestes a chorar. Quando Chris saiu da classe naquele dia, aparentemente um pouco mais alto do que o habitual, olhou para mim com seus olhinhos azuis vivos e disse com sua voz segura: Obrigada, Sr. Howland. Chris ensinou-me uma lição que jamais esquecerei. Nosso profundo desejo de sentirmos-nos importantes. Para ajudar-me a nunca esquecer desse presente, fiz um pequeno cartaz onde escrevi: Você é importante. Este cartaz ficou pendurado na entrada da sala de aula para que todos o vissem e para que eu lembrasse de que cada aluno que tenho diante de mim é igualmente importante. A verdade crua é que quase todo homem que você encontra se julga superior a você em algum ponto. E um caminho seguro para tocar-lhe o coração é fazê-lo compreender de uma maneira sutil que você reconhece a importância dele no seu pequeno mundo e o faz sinceramente. Lembre-se do que disse Emerson: cada homem que encontro é superior a mim em alguma coisa, e nisso posso aprender dele. O que há de patético em tudo isso é que, com frequência, os que encontram alguma justificativa para o seu sentimento de realização sustentam o seu ego por meio de uma demonstração de estardalhaço e vaidade verdadeiramente ofensiva. Como disse Shakespeare, homem, orgulhoso homem, investido de uma pequena e passageira autoridade, empreende tão fantásticas missões perante os céus, que faz os anjos chorarem. Vou contar-lhe 3 casos de homens de negócios em meus cursos que tenho aplicado com resultados notáveis tais princípios. Tomemos em primeiro lugar o caso de um promotor de Connecticut que prefere que seu nome seja omitido devido aos parentes. Nós o chamaremos de Sr. R. Pouco depois de entrar para o curso, foi de carro para Long Island com a esposa para visitar alguns parentes dela. Esta o deixou conversando com uma velha tia e foi sozinha visitar alguns parentes mais jovens. Como devia fazer uma exposição profissional de como aplicou os princípios da apreciação, imaginou que devia começar pela velha tia. Assim, olhou em volta da casa para ver o que podia admirar com sinceridade. Esta casa foi construída em 1890, não? Perguntou. Sim, respondeu a tia. Foi esse precisamente o ano em que foi construída. Ela me recorda a casa onde eu nasci, acrescentou ele. É bonita, bem construída, espaçosa. A senhora sabe que hoje não se constroem mais casas assim, né? Você tem razão, concordou a velha senhora. Aliás, Os jovens dos nossos dias não fazem questão de casas bonitas. Todos eles querem apenas pequenos apartamentos e uma geladeira, indo depois vagabundear nos seus automóveis. Esta é uma casa de sonhos, continuou num tom vibrante, evocando suas recordações. Esta casa foi construída com amor. Meu marido e eu sonhamos com ela por 4 anos antes de construí-la. Não tivemos arquiteto, nós mesmos a planejamos. Mostrou-lhe então toda a casa e ele expressou sua sincera admiração pelos lindos tesouros que ela adquirira durante suas viagens e que sempre amara. Pesados chales, um velho serviço de chá inglês, vasos Red Gold da China, camas e cadeiras da França, quadros italianos e cortinas de seda que pertenceram a um castelo francês. Depois de mostrar-me inteiramente a casa, disse o Sr. R., levou-me para ver a garagem. Lá, sobre caixões, estava um automóvel Packard, quase novo.
Meu marido comprou aquele carro pouco antes de morrer, disse suavemente. Depois da sua morte, nunca andei nele. Você aprecia coisas belas e por isso lhe darei esse carro. Como minha tia, a senhora me confunde. Aprecio a sua generosidade. Naturalmente, não posso aceitá-lo. Nem mesmo sou seu parente direto. Tenho um carro novo e a senhora tem muitos parentes que gostariam de possuir um Packard. Parentes? Exclamou. Sim, tenho parentes que estão esperando a minha morte para poder usar o meu carro. Mas eles não conseguirão isso. Se a senhora não quer dar o carro a eles, pode facilmente vendê-lo a um negociante de carros usados, sugeri. Vendê-lo? Exclamou. Pensa que eu poderia vender este carro? Que eu suportaria ver estranhos indo para cima e para baixo pelas ruas nesse carro? No carro que meu marido comprou para mim? Nem em sonho penso em vendê-los. Vou dar-lhe o automóvel. Você sabe apreciar coisas belas. Ele relutou em aceitar o carro, mas não podia fazê-lo sem ferir os sentimentos da velha tia. Essa velha senhora, isolada num casarão com seus pesados chales, suas antiguidades francesas e suas memórias, estava morrendo à míngua de um pequeno reconhecimento. Ela fora bonita e jovem, construir uma casa com amor e colecionar objetos de toda a Europa para torná-la mais linda. Agora, no isolamento de sua velhice, ansiava por conforto humano, uma pequena apreciação verdadeira, e ninguém lhe dava nada disso. Quando encontrou o que desejava, como um oásis em pleno deserto, sua gratidão não podia expressar-se de outra maneira que não fosse oferecendo de presente o automóvel. Vejamos outro caso. Donald McHugh, ex-superintendente da Levis Valente, arquitetos e paisagista em Rye, Nova York, relatou o seguinte incidente. Pouco depois de ouvir falar no como fazer amigos e influenciar pessoas, estava ajardinando a propriedade de um notável juiz. O proprietário viera para dar-lhe algumas sugestões sobre um local em que desejava plantar aloendros e azaleias. Senhor juiz, disse-lhe, o senhor tem uma excelente distração. Estive admirando seus lindos cães. Penso que o senhor já conseguiu vários primeiros lugares na grande exposição canina anual do Madison Square Garden. O efeito desta pequena dose de apreciação foi grande. Sim, respondeu o juiz. Os meus cães me servem de excelente distração. Não gostaria de ver o meu canil? Passou quase uma hora mostrando-me os cães e os prêmios. Ele mesmo foi buscar os pedigrees e explicou os cruzamentos responsáveis por tanta beleza e inteligência. Finalmente, virando-se para mim, perguntou: Tem algum filhinho? Sim, tenho, respondi. Bem, ele não gostaria de um cachorrinho? Oh, ele ficaria muito feliz. Pois bem, vou lhe dar um cachorrinho, disse o juiz. Começou a ensinar-me como alimentar o cãozinho, parou um pouco. Você esquecerá de tudo quanto eu lhe disser. É melhor que eu escreva. O juiz entrou, escreveu na máquina o pedigree e as instruções sobre a alimentação e me entregou juntamente com o cachorrinho que valia $100, gastando nisso 1 hora e 15 minutos do seu precioso tempo, apenas porque expressei minha sincera admiração pela sua distração e empreendimentos. George Eastman, da famosa Kodak, inventou o filme transparente que tornou possível o cinema. Juntou uma fortuna de $100 milhões e tornou-se um dos mais célebres homens de negócios do mundo. Apesar de todo esse grandioso sucesso, ele ansiava tanto por pequenos reconhecimentos do seu valor como você e eu. Para exemplificar, quando Eastman estava construindo a Eastman School of Music em Rochester e também que o Bourbon Hall, um teatro em homenagem à memória de sua mãe, James Adamson, presidente da Superior Theating Company de Nova York, pretendia obter as encomendas das cadeiras para estes prédios. O Sr. Adamson telefonou para o arquiteto e marcou 1 hora para ver o Sr. Ashman em Rochester. Quando Anderson chegou, o arquiteto disse: Sei que o senhor está pretendendo uma encomenda, mas quero esclarecer logo que não conseguirá coisa alguma se tomar mais de 5 minutos do tempo de George Ashman. Ele é muito exigente e pouco ocupado. Assim, faça a sua proposta rapidamente e saia logo. Anderson estava preparado para isso.
Quando foi introduzido na sala, viu o Sr. Ashman curvando sobre uma pilha de papéis que estava sobre sua mesa. O Sr. Ashman levantou a vista, tirou os óculos e, dirigindo-se para o arquiteto e o Sr. Adamson, disse: Bom dia, cavalheiros. Em que lhes posso ser útil? O arquiteto fez as apresentações e então o Sr. Anderson disse: Enquanto eu esperava o seu chamado, Sr. Ashman, estive admirando seu escritório. Não tenho ideia de ter visto trabalho parecido com este. O senhor sabe que sou um especialista em interiores, mas creia que nunca vi um gabinete mais bonito que o seu em toda a minha vida. George Ashman respondeu: O senhor reaviva em mim alguma coisa que já havia sido quase esquecida. É bonito, não é? Agradou-me imensamente logo que foi construído. Mas agora venho aqui com tantas outras coisas a tratar que muitas vezes não vejo meu gabinete durante semanas. Adamson andou e esfregou ligeiramente a mão sobre uma moldura. É carvalho inglês, não? Um pouco diferente do carvalho italiano. Sim, respondeu Ashman. É carvalho inglês. Foi escolhido para mim por um amigo especialista em madeiras finas. Ashman mostrou todo o gabinete, frisando a sua extensão, as cores, trabalhos à mão e outros detalhes que ele ajudou a planejar e executar. Enquanto andavam pelo gabinete, admirando as obras em madeira, pararam diante de uma janela e George Ashman, no seu modesto e muito suave modo de falar, citou algumas das instituições por meio das quais ele procurava ajudar a humanidade. A Universidade de Rochester, o Hospital Geral, o Hospital Homeopático, a Casa dos Amigos, o Hospital de Crianças. O Sr. Addison parabenizou-o entusiasticamente pelo humanitário emprego que dava sua riqueza, aliviando os sofrimentos da humanidade. George Ashman abriu uma caixa de vidro e dela retirou a primeira câmara fotográfica que possuíra, uma invenção que comprara de um cidadão inglês. Adamson fez várias perguntas sobre suas primeiras lutas quando se iniciou os negócios, e o Sr. Ashman falou com real interesse sobre a pobreza de sua meninice. Como sua mãe viúva manteve uma pensão enquanto ele estava empregado no escritório de seguros. O terror da pobreza apavorava-o dia e noite e resolveu ganhar o bastante para que sua mãe não tivesse que trabalhar até a morte numa pensão. O Sr. Addison ainda lhe formulou outras perguntas e ouviu atento o relatório da história de suas experiências com chapas fotográficas secas. Contou como trabalhava num gabinete o dia inteiro, algumas vezes fazendo experiências a noite toda, tirando ligeiras sonecas enquanto agia os preparados químicos, muitas vezes trabalhando e dormindo vestido durante 72 horas consecutivas. James Adamson entrou no gabinete de Ashman às 10h15 da manhã, advertido de que não devia tomar mais de 5 minutos. Mas 1 hora se foi, 2 horas passaram e eles continuaram conversando. Finalmente, Ashman voltou-se para Adamson e disse: A última vez que estive no Japão, trouxe algumas cadeiras que coloquei na minha varanda, mas o sol descascou toda a pintura, de modo que fui ao centro da cidade outro dia, comprei tinta e eu mesma as pintei de novo. Gostaria de ver como me saio pintando cadeiras? Pois bem, venha à minha casa e almoce comigo que mostrarei. Depois do almoço, o Sr. Ashman mostrou a Ada suas cadeiras que comprara no Japão. Não valiam mais de $1,50 cada. Mas George Ashman, que ganhara 100 milhões de dólares nos negócios, estava orgulhoso delas porque ele as havia pintado. A encomenda para as cadeiras somava 90 mil dólares. Quem supõe você conseguiu o fornecimento delas? James Adamson ou algum dos seus competidores? Desde essa ocasião até a morte de Ashman, ele e James Adamson foram amigos íntimos. Claude Marais, proprietário de um restaurante em Rouen, na França, utilizou este princípio, poupou seu negócio e evitou que uma empregada-chave pedisse demissão. Tratava-se de uma senhora que estava na casa havia 5 anos e constituía o laço vital entre o Sr. Marais e as 21 pessoas que formavam o quadro de funcionários. Ele ficou chocado ao receber a carta registrada enviada por ela, na qual pedia a sua demissão.
O senhor Marais relatou: fiquei extremamente surpreso e ainda mais desapontado, porque sempre a tratei com justiça, receptivo mesmo às suas necessidades, principalmente considerando o fato de que também éramos amigos. Talvez por isso eu tivesse chegado a exigir dela muito mais que dos demais empregados. Eu não pude naturalmente aceitar a demissão sem qualquer justificativa. Chamei-a particularmente e disse: Paulette, você deve compreender que não posso aceitar seu pedido. Você significa muito para mim e para minha firma. Você é tão importante para o sucesso deste restaurante quanto eu próprio. Repeti isso diante de todos os funcionários. Convidei-a para ir à minha casa e reiterei a confiança que depositava nela diante da minha família. Paulette retirou o pedido e hoje posso confiar nela como nunca antes o fizera. Frequentemente reforço essa minha atitude elogiando-a pelo que faz e mostrando-lhe como ela é importante para mim e para o restaurante. Fale com as pessoas a respeito delas mesmas, disse Disraeli, um dos homens mais perspicazes que jamais governaram o Império Britânico. Fale com as pessoas a respeito delas mesmas e elas o ouvirão por muitas horas.